Fala seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e o vídeo sobre hoje é a saída do Pedro Martins do cargo de CEO do Santos. Estou feliz? Sim. Estou pé da vida? Também. E a gente precisa colocar os pingos nos is, precisa analisar a situação, né? Não só a saída, que é boa, né? Pelo profissional que trabalhou no Santos aí. Ruim, tá? Pedro Martins fraco, né? Quem coloca a multa de quase 20 milhões de reais num treinador aqui no Brasil, cara, já por mim já é passível de demissão, assim. Independente de qualquer outra coisa. É inadmissível. O Santos não é uma SAF bilionária pra botar uma multa tão alta num treinador que não provou nada na carreira ainda. Caso do Pedro Caixinha, fora a contratação de Tassiano por 32 milhões de reais, entre outros pormenores aí, né? Esse é o trabalho do Pedro Martins. Óbvio, sejamos honestos e justos com a anuência do presidente do Santos, porque quem assina no final é o presidente do Santos, tá certo? Ele que dá o aval, ele que dá a canetada final para qualquer tipo de acordo ou contratação. Fechado? Dito isso, vamos seguir. Tem duas matérias, uma do Globo Esporte, assinada pela Ana Canhedo, e a coluna do PVC lá no UOL, tá? Quero falar primeiro sobre a da Ana Canhedo, né? Ana Canhedo, Joana de Assis e Vinícius Bueno. Pedro Martins pede demissão do cargo de CEO do Santos. Clube queria dirigente responsável por área administrativa e busca outro profissional para comando do departamento de futebol. Então ele quer desmembrar essa parte. Meio que isolar o futebol do restante do clube. O que eu acho até benéfico. E a gente pode já usar o exemplo do rival, do Corinthians, que ele tem o futebol blindado. Apesar de toda a bagunça administrativa que tem no clube, inclusive com o presidente que foi impedido no dia de ontem, né? Mesmo assim, o futebol é blindado, ele continua funcionando, tem todas as suas peculiaridades ali, todos os seus pormenores ali, isolado do departamento, isolado do restante do clube. Eu acho que para o Santos também talvez isso seja benéfico, tá? Mas vamos seguir a matéria. Pedro Martins pediu demissão do cargo de CEO do Santos no fim da manhã desta terça-feira. O clube trabalha no mercado em busca de outro profissional para assumir o comando do departamento de futebol alvinegro. Segundo apurado pelo GE, Martins tentava implementar um projeto de modernização no clube, mas vinha enfrentando resistência interna. Algumas decisões, como demissões e adoção de processos, não foram aceitas, o que frustrou o executivo. Por isso que eu estou feliz e puto. Pela saída dele, que eu acho que não tinha condições dele continuar, mas por quê? Porque mesmo ele sendo ruim, como ele é, profissional em falar groselha, mesmo ele sendo ruim nesse nível, ainda assim ele queria fazer mudanças. Ainda assim ele queria mexer nos departamentos. Por isso que eu tô bravo ainda, também, né? Então vamos lá. A diretoria do Santos, por sua vez, queria colocar Pedro Martins gerenciando as áreas administrativas do clube, ficando alocado na Vila Belmiro e não mais no CT Rei Pelé. O objetivo era manter a ordem administrativa, enquanto o departamento de futebol ficaria a cargo de outro dirigente. Entretanto, Martins não aceitou a reorganização. Por que isso? Só pausando aqui. Caso o Marcelo Teixeira mandasse o Pedro Martins embora, o Santos teria que pagar 3 salários para ele, cerca de R$1 milhão. Pois é. Eles pedindo demissão, não acontece, tá? Então vamos lá. Nas últimas semanas havia aumentado a pressão sobre Martins, impulsionada pelo péssimo momento do Peixe na temporada, com a eliminação na Copa do Brasil e zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, lugar que o Santos ainda está. Parabéns pelo trabalho. E por casos como a alta multa rescisória do técnico Pedro Caixinha e a oposição em dispensas como a do atacante Gabriel Veron por indisciplina. O texto está escrito errado, tá? Em meio a rumores sobre suposta demissão, no último dia 8, Martins publicou uma imagem com o título do filme, Ainda Estou Aqui, junto da localização da cidade de Santos nas redes sociais. O presidente, Marcelo Teixeira, chegou a sair... O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, chegou a negar a saída do executivo. Aí tem um momento de pressão. Foram vários os episódios que desgastaram o dirigente dentro do clube e perante a torcida santista ao longo dos últimos meses. Declarações dadas pelo ex-CEO em uma entrevista coletiva no dia 15 de abril não repercutiram bem. Naquela ocasião, Martins disse que o saudosismo iria matar o Santos. Cobrando modernização, o dirigente afirmou que o clube tem problemas crônicos e que ficou para trás dentro da indústria do futebol brasileiro. O que não é mentira, porém, o fato do Pedro Martins ser um cara dessa posição
vai de embate justamente da maneira como ele entrou para trabalhar no Santos, por indicação. Por indicação, por causa do pai dele com o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista. Então não é uma coisa, olha, foi contratado pelo excelente profissional que ele é. Não, foi, coloca ele aí, por favor. Basicamente isso, né? Cobrando uma analisação, o dirigente afirmou que o clube tem problemas crônicos. Ah, tá, beleza. O ACO também declarou que o Santos não entregaria a chave do clube para nenhum treinador. Naquela época, Jorge Sampaoli, com perfil centralizador, negociava para assumir o comando do time. Depois da entrevista bombástica, as negociações com o argentino foram interrompidas. Parte desses posicionamentos causou incômodo, porque havia o entendimento de que determinados pontos deveriam ser tratados internamente e não publicamente, o que eu concordo totalmente. A entrevista deixou o clube exposto. A entrevista coletiva ocorreu depois da demissão de Caixinha, devido ao péssimo início do Santos no Brasileirão, em uma sequência negativa que continuou com o interino César Sampaio e o novo treinador Kleber Xavier. Martins esteve à frente da negociação envolvendo a contratação do técnico português e era fiador da permanência dele em meio à crise. Ele disse ter concordado com a demissão, mas fez questão de ressaltar que as trocas constantes de treinador eram um problema. Ele não tá errado nessa parte. Mas, às vezes nas escolhas, né? O Peixe teria que pagar 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões na época. É mais, tá? Em 10 dias após a demissão de Caixinha. Contando comissão técnica inteira, são em torno de 15 milhões. Ah, tá bom. O clube tentou negociar o parcelamento desses valores, mas não chegou a um acordo com o treinador, que levou o caso à FIFA. A situação pode futuramente acarretar em um novo transferban para o Santos. Eu não sabia que treinador dava caso de transferban. Mas vamos lá. Outro imbróglio envolveu o Gabriel Veron. Com casos reincidentes de atrasos e treinos, o atacante acabou multado e cortado do duelo contra o Grêmio pelo Brasileirão. Existia uma corrente dentro do clube que defendia o afastamento definitivo do atleta e até uma devolução do atacante ao Porto, de Portugal. No entanto, o ACO se posicionou contrariamente e bancou a manutenção do jogador, que tem treinado normalmente com o restante do elenco. Lembrando que foi o Pedro Martins que levou o Gabriel Veron também para o Cruzeiro, tá? Onde ele também deu problema. Pedro Martins havia sido contratado no fim de dezembro de 24 para assumir a função que era de Paulo Brax. Ele também acumulou o posto de diretor de futebol que pertencia a Galo. No Peixe, o CEO liderou o ciclo de contratações para o início de temporada, encabeçada pela vinda de técnico Pedro Caixinha. Além dele, chegou o lateral direito Léo Godoy, os zagueiros Zé Ivaldo e Luizão, os meias Zé Rafael, Roleiser e Tassiano, os atacantes David Washington, Tiquinho, Barreal e Gabriel Veron. O Santos também repatriou o meio-atacante Neymar. Tratou-se, porém, de uma contratação mais complexa, sem o envolvimento direto de Martins, com o presidente cabeçando as conversas. Vamos lá. O que pega muito aqui, o que me deixa feliz é a saída, né? Eu acho que ele não tinha condições, nem capacidade de estar nesse cargo. E as atitudes dele, e falas também, só provaram isso. Faltou muita maturidade para ele lidar. Ele ficou com o ego muito ferido com a saída do Pedro Caixinha. Preferiu colocar o clube exposto e queimar o acerto iminente com o Jorge Sampaoli por causa do ego dele. Para mim ali já era assim, tchau. Era tchau, tô aqui, ó. Você tem multa? Tá bom. Vamos pagar a tua multa. Tchau. Vai no Sampaoli e fala, ó, a gente demitiu esse cara. Ele só falou porcaria. Me desculpa, tá aqui a chave do vestiário. Para mim era ali. Mas resolveram manter. Por quê? Porque o presidente do Santos, ele não admite que as pessoas acertem as informações de dentro do clube se não tiverem em contato constante com ele. Então ele prefere fazer esse tipo de coisa. Não, vocês estão inventando coisa demais, não, né? Cara, essa saída do Pedro Martins, ela já tá escancarada já faz tempo. A manutenção dele foi só por questão do presidente e do filho dele. Coisa de ego, velho. Não manda embora, não. O que o Pedro Martins fez de benéfico no Santos, cara? Eu gostaria que alguém me apontasse o que o Pedro Martins, em 5 meses de trabalho, custando 300 pau por mês, 1,5 milhão de reais de salários, fez de benéfico pro Santos desde que ele entrou. Nem na contratação do Neymar o cara estava envolvido. Tudo bem, a gente entende. Mas eu gostaria de saber o que ele fez de benéfico. Ele acertou com o Pedro Caixinha, rápido pra caramba, porque ele jogou a multa lá em cima. O Pedro Caixinha ganhava 350 mil por mês no Bragantino. Ele foi pro Santos pra ganhar 1 milhão
E com uma multa de 15 milhões, velho, pra ele, pra comissão. Quem não vai aceitar isso, mano? O cara fez um péssimo trabalho em 2024 e foi coroado com o triplo do salário. O Pedro Martins fez isso. O que ele fez de bom pro Santos, tá? Essa é a parte que eu tô feliz que ele saiu. Agora, a parte que me incomoda é que mesmo nessa ruindade toda, e nessa incapacidade toda, até ele, sendo incapaz como ele é, até ele conseguiu detectar que o Santos é um cabidão de empregos. Que o Santos precisa demitir funcionário. Que o Santos precisa demitir um monte de gente que tá lá dentro. Porque não precisa desse monte de gente trabalhando dentro do clube. O Santos é o clube que tem mais funcionários no futebol brasileiro, gente. Não pode. É inadmissível. Emprego indireto, eu até entendo que ele surge através das demandas de um clube. Mas o tanto de emprego direto que o Santos tem, fora a troca de favores, né? Fora carguinho, fora vaguinha de garagem, fora essas merdas todas, o Santos é o maior cabidão de empregos. Por quê? Até o Pedro Martins, que é horroroso, pavoroso, um péssimo dirigente, um péssimo CEO, conseguiu detectar isso. Até ele. Ele é horrível. E precisa sim dessas mudanças. Ele falou muita porcaria, ele expôs o clube sim naquela trépida entrevista de 100 dias, que muita gente pagou um pau. Nossa, olha só expondo as verdades. Como se isso fosse benéfico. Isso não tem de benéfico nada. Certas coisas, sim, você resolve da porta pra dentro. Mas, dito isso, algumas coisas realmente que ele apontou ali fazem sentido. Embora a gente saiba a circunstância com a qual ele foi colocado nesse cargo dentro do Santos. Não foi por competência profissional. Ele não saiu bem do Botafogo. Como muita gente acha. Então, tem todos esses pormenores. Mesmo assim, por isso que me incomoda. A parte feliz é que ele sai porque ele é incompetente. A parte ruim é que, mesmo ele sendo incompetente, e mesmo ruim desse jeito que ele conseguiu detectar esses problemas e queria mudanças nesses setores. O que não foi atendido. O Santos prefere se manter um clube arcaico, parado no tempo, do que fazer mudança interna. Por quê? Eu gostaria de entender por quê. O que de tão imprescindível é ter tantas pessoas empregadas dentro do clube? E, gente, eu não tô falando em termos só de financeiro, não. Eu tô falando que prato que todo mundo come, ninguém come também. Não dá quase nada pra ninguém. Não é melhor você ter um prato que você divida em 4 do que você ter um prato que você divide em 40? É só isso, né? Mesmo nessa ruindade toda, ele detectou isso, que precisava de mudanças, que precisava de organização, que precisava de estrutura. E o Santos não fez nada. Qual que é o próximo passo? Quem que vai ser a pessoa que vai comandar, né? Espero realmente que uma nova pessoa venha e trabalhe só o futebol. Você fica a cargo do futebol. A gente vai contratar uma pessoa para a parte administrativa. Só que já são 2 pessoas que vão desmembrar esse cargo em 2 para ter 2 novos salários. Será que esses salários vão ser de 150 mil para cada um para manter nos valores do Pedro Martins? Ou será que cada um vai vir ganhando 300 pau? Porque é isso, o Santos acha que é dinheiro infinito, que o dinheiro jorra ali da Vila Belmiro, né? Abre a torneira aí, pô, tá saindo dinheiro, vamos gastar. O Santos trabalha como se fosse assim. E a gente sabe que a situação não é assim. Tem nada disso. O Santos é um clube endividado, o dinheiro gira. Todo clube grande, o dinheiro gira bastante ali dentro, tá? Gira muito dinheiro dentro de clube grande. Ponha isso na cabeça. Ah, e o meu ganha mais, o outro arrecada mais. Concordo. Mas todo clube grande gira muito dinheiro dentro. Se você souber administrar, você consegue trabalhar muito bem dentro do seu orçamento. Consegue. Isso é um fato. Eu não estou inventando a roda. Mas tem gente que prefere ignorar essa parte. Dentro do orçamento você consegue trabalhar bem com um time competitivo, sim. Tá certo? Dito isso, eu espero que o Santos contrate alguém capaz, profissional e sem indicação de amiguinho. Alguém que seja competente. Alguém que entenda o que está representando. Alguém que entenda o que é trabalhar no Santos, o que o Santos representa, o que pode cobrar, moral para cobrar e todas essas coisas. O Santos precisa de um Zito, cara. O Santos não tem um Zito faz muito tempo. Precisa de alguém que entenda, que lidere. Pode ser um ex-jogador do clube? Pode. Mas tem que ser alguém capacitado.
que seja até jogador do clube, mas capacitado para saber cobrar. Alguém profissional. E alguém competente, diferente do Pedro Martins, que até hoje me mostrou um profissional extremamente incompetente, além de ser moleque. Agir como moleque, né? Enfim, gostaria de saber sua opinião. Deixa aí nos comentários, tá certo? A gente vai se falando nos próximos vídeos. Um beijo para todo mundo. Um forte abraço. Valeu.